Olá pessoal, tudo bem? É um prazer enorme ter esse espaço de conversa com vocês, membros do canal Daniel Lopes, e aqui a gente está tendo cursos, mini cursos aqui especiais para vocês, e hoje eu queria fazer uma reflexão muito importante para você, que é a seguinte pergunta. Não sei se você já percebeu, mas por que será que a esquerda, ela, ao mesmo tempo em que defende o traficante, defende o criminoso, tenta proteger o criminoso ali como uma vítima da sociedade injusta capitalista, ao mesmo tempo eles têm um único foco de crime. Quem é o único criminoso que eles perseguem? É a milícia. Já perceberam que a esquerda defende o traficante, o ladrão e tal, mas é grande opositora das milícias? Já percebeu isso? Não sei se você já percebeu, mas isso é uma realidade. Basta você pesquisar a aversão que eles têm às milícias, mas assim, por outro lado, a falta de combate que eles têm contra os traficantes e os ladrões em geral. E eu quero explicar para vocês o que está por trás disso. Para isso, eu vou me reportar a um livro que é Comando Vermelho, a história secreta do Comando Vermelho. Tá? Nesse livro, o autor explica como foi constituído o Comando Vermelho, como foi constituído esse poder paralelo. Esse poder paralelo foi constituído lá na Ilha Grande, que é uma ilha que tem lá em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e ali havia um grande presídio. Nesse presídio aconteceu o infortúnio de serem reunidos no mesmo lugar os militantes socialistas da época, o pessoal da resistência armada, dos grupos revolucionários, como o grupo VAR Palmares, do qual a ex-presidenta Dilma fazia parte, VAR, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, VAR Palmares, Vanguarda Armada. Então eram grupos armados que estavam lutando contra o governo militar, reunidos no mesmo presídio junto com criminosos comuns, assaltantes, traficantes de droga, por aí vai. E o que aconteceu ali? Houve um intercâmbio. Eles passaram treinamento de estratégias de guerrilha comunistas, aprendidas com o serviço secreto cubano, com o serviço secreto ucraniano, russo, passaram essas estratégias de guerrilha para os criminosos comuns, tentando cooptar os criminosos comuns para a guerra socialista, sabendo que assim estariam aplicando a estratégia do Herbert Marcuse, que era usar a criminalidade como um instrumento de revolução socialista, ao contrário daquilo que Karl Marx falava no Manifesto do Partido Comunista, dizendo que os criminosos, que ele chamava de lumpen proletariado marginal, o Karl Marx dizia que eles não eram de confiança, não eram confiáveis, mas conforme a doutrina socialista foi evoluindo e foi se transmutando, e ela é uma mutação ambulante, ela está sempre se transformando, e sempre que você falar, mas o socialismo é errado porque ele faz isso, aí eles falam, não, mas a gente não faz isso. Então uma estratégia também retórica muito importante de estar sempre mudando e nunca deixando margem para sofrer críticas, né? Sempre que eles sofrem a crítica, falam, não, mas não é isso que eu penso, não é isso que eu defendo, não é isso que é o socialismo na minha visão. Então, seguindo essa estratégia, o que aconteceu? Na década de 70 e 80, na Ilha Grande, no mesmo presídio, criminosos estavam ali juntos, criminosos políticos e criminosos comuns. Os criminosos políticos ensinaram tática de guerrilha, como o pequeno manual do revolucionário lá do Marighella, vários livros ali que ensinavam estratégias de guerrilha, como livros de táticas militares do próprio Che Guevara, livros da União Soviética ali, de treinamento militar e tal. E aí o que aconteceu? Os criminosos começaram a usar essas estratégias de sabotagem. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo simples aqui para vocês. Quando eles iam roubar um banco, por exemplo, eles faziam um outro crimezinho perto ali da região para poder distrair a polícia toda da região se deslocar para um lugar, enquanto eles poderiam roubar o banco ali tranquilamente. Então, dei um único exemplo aqui, não vou ficar ensinando os outros a fazer arruaça de guerrilha também, porque o propósito não é esse, né? Mas só para vocês entenderem o básico do que está por trás disso. Então, por que a esquerda não combate o crime organizado hoje? Por que eles não são vozes ativas contra o crime organizado, o tráfico, as organizações criminosas? Por quê? Foram eles que ajudaram essas organizações criminosas a terem o poder gigante que eles têm hoje.
E a gente não pode esquecer que Comando Vermelho é vermelho por causa de socialismo. E a gente não pode esquecer que as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, era o quê? Um grupo de socialistas que usava o tráfico de drogas, o sequestro e o crime para financiar as suas atividades. Então, há uma ligação muito íntima entre o tráfico de drogas e a criminalidade e a esquerda, não só nesse livro, né, Comando Vermelho, a História Secreta, mas também no livro Red Cocaine, do Joseph D. Douglas, onde ele explica que a União Soviética comandou o tráfico de droga internacional, comandou e talvez comanda ainda hoje, porque, entre vários motivos, além de financiar as suas operações secretas, eles usavam a droga também para destruir o Ocidente, ou seja, a ideia era pegar toda a juventude norte-americana e ocidental, drogar essa juventude toda para que eles fossem adultos meio retardados, letárgicos, sequelados, abobalhados e completamente entorpecidos pela droga e sem uma visão de mundo adequada para ter uma percepção adequada da realidade. Então, a ideia de drogar a América e drogar o Ocidente para vencer uma guerra de propaganda é uma revelação muito curiosa que o Joseph D. Douglas faz no seu livro Red Cocaine, ou Cocaína Vermelha. Então, pessoal, agora você acabou de entender por que só tem um criminoso que a esquerda combate, que é a milícia. Porque a milícia, o que é? A milícia é um grupo que veio para atrapalhar os traficantes. A milícia é um grupo de quê? De policiais, ex-policiais ou policiais e bombeiros que veio para atrapalhar os traficantes. E você sabe que a esquerda tem aversão total à polícia e principalmente à polícia militar, né? Eu já disse para vocês em algumas ocasiões que a esquerda gostaria até de que não houvesse nem mais punição para crime. Além da audiência de custódia que pega um criminoso e já tenta liberá-lo ali na sua primeira confrontação com o juiz, onde eles perguntam se ele foi torturado, se foi tratado bem, se alguém o ofendeu e tal. Uma coisa completamente insana você imaginar isso hoje, né? Algo que foi instituído no Brasil não pelo Poder Legislativo, nem pela Câmara dos Deputados, nem pelo Senado, mas foi uma coisa que a ONU trouxe para o Brasil e o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, implementou. Uma coisa teratológica, monstruosa em termos jurídicos, porque é uma coisa absurda, né? Começou em 2015 e 2015 até hoje só serviu para aumentar a criminalidade, porque dá mais uma garantia para o criminoso da sua impunidade, que ele não será punido, tá certo? Então, pessoal, fica uma breve reflexão aí. Nós somos contra a milícia, somos contra todo mundo, mas eles não. A esquerda louva a milícia como um revolucionário ali que está fazendo um trabalho de Robin Hood, roubando do rico para dar para o pobre, enquanto a milícia não. A milícia é o policial que, além de ser nojento por ser policial, ainda é um criminoso que atrapalha o trabalho legítimo, supostamente legítimo, do traficante. Então, é um raciocínio extremamente insano, mas eu trouxe aqui as bibliografias e os livros de onde eu estou tirando esse raciocínio. O próprio livro do professor Olavo de Carvalho, A Nova Era Revolução Cultural, porque no apêndice tem os artigos onde ele comenta sobre isso, sobre o Brasil do PT e a esquerda e o crime organizado. E nesses artigos tem tudo isso que eu trouxe. E além do livro também Comando Vermelho, a História Secreta, e do livro do Joseph D. Douglas, Red Cocaine, tá? Então, agora você entendeu por que a esquerda defende tanto os criminosos, mas luta só contra a milícia, tá? É um prazer tê-lo aqui como membro do canal Daniel Lopes, fico super honrado, agradeço o seu apoio e convide os seus amigos aí que ainda não são inscritos, não são membros aqui, dê um depoimento, um testemunho, fale aí, me ajude a divulgar esse espaço aqui tão legal que a gente tem para conversar esses assuntos tão importantes e esclarecedores, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus aí, a gente volta amanhã com mais um vídeo exclusivo. Valeu!